Então, bora falar sobre Era Vargas. Isso mesmo, gente. Estou aqui com vocês, com todo o amor do mundo, para falar sobre. Deixa eu colocar minha blusa aqui, ó. A blusa não tá tão bem assim, né? Na verdade, não tá nada bem, mas tá aí, ó. Olha lá o da Márcia. Seguinte, vamos lá falar sobre Era Vargas. Preparação aqui do curso. Falta um pouco mais de um mês aí pro CNU, Concurso Nacional Unificado. O Enem dos concursos. A gente está se comprometendo aqui a fazer a playlist de realidade brasileira, bloco 8. E já falamos sobre Brasil Império, foi uma aula bem legal. Falamos sobre a Primeira República e chegou a hora de Era Vargas. No detalhe para vocês, eu deixo na descrição o PDF que eu estou utilizando aqui, que eu fiz esse PDF. Eu deixo na descrição para você guardar, para você estudar, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos lá abrir aqui já o nosso PDF, que a gente vai dividir Era Vargas em três partes. É bem tranquilo, mas tem que ficar de olho nos detalhes, tá? Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo, que é o maior período. Vai de 1930 até 1945, Era Vargas, dividido então em três períodos. Vargas chega ao poder, vamos só lembrar aqui, através de um golpe de Estado realizado na República Oligárquica, lá na Primeira República, quando os paulistas romperam com os mineiros e eles tinham aquele conchavo, eles tinham aquela relação de voto de cabresto, onde, deixa eu colocar o microfone mais perto da minha boca aqui, aquela relação de voto de cabresto, onde o eleitorado maior estava na zona rural, São Paulo e Minas dominavam o eleitorado para ganhar as eleições federais, principalmente as eleições nacionais, né? Eles tinham esse revezamento de uma hora paulista, outra hora mineiro, porque você tinha um maior eleitorado, e eram os grandes barões do café, né? A gente chama barões, mas não eram mais nobres, né? Mas tinham os títulos lá de senhores do café, ou proprietários de grandes fazendas de café. O voto, não era obrigatório ser aberto ou fechado, então o voto era para homens maiores de idade, que fossem alfabetizados. E aí os cafeicultores, os grandes latifundiários do Brasil inteiro venciam, colocavam lá quem eles queriam, porque eles dominavam o eleitorado através do voto de cabresto. O eleitor tinha que falar em quem votava, e era uma forma de controle desses grandes fazendeiros, desses grandes coronéis, tá bom? O Vargas se opôs a isso, o Vargas inclusive foi ministro do governo de Washington Luiz, mas se opôs a isso através da Aliança Liberal com o João Pessoa, se aliou a Minas, eles perderam as eleições para o Júlio Prestes, mas o Vargas se organizou através de um golpe de Estado com o exército, que deu um golpe de Estado, a chamada Revolução de 1930, e alguns dias depois chega o Getúlio Vargas para governar. Qual que tem que ser a ideia? Inicia-se um novo governo que burlou a Constituição da época, que é a Constituição de 1891, porque teve um golpe de Estado. Então, esse governo do Vargas ele vai ser provisório. Esse governo inicial do Getúlio Vargas é provisório. Ele não venceu as eleições. Ele alegou fraude nas eleições, mas ele não venceu. Então, a proposta é fazer uma nova Constituição que dê direitos, principalmente políticos, que não existiam antes, certo? Principalmente em relação ao voto das mulheres, né, ao sufrágio, né, feminino, ao sufrágio secreto, certo? Que era uma das críticas, uma das principais críticas que se faziam da Aliança Liberal contra a República Oligárquica, porque dizia que através disso se burlava urnas, né? A criação de uma justiça eleitoral será necessária. Mas enquanto Vargas não governa, não assume pela Constituição, voto, tudo que ele vai fazer antes é provisório, certo? A questão que eu quero que vocês entendam é que o Getúlio Vargas gostava muito dessa ideia do provisório. Quanto mais tempo ele tivesse no provisório, melhor para ele. Porque ele ficaria mais tempo governando, fazendo uma política para ser conhecido para o grande público brasileiro, para ser adorado pelo público, para ser aceito, legitimado pelo público brasileiro, para quando a gente tiver um processo eleitoral, o público aceitá-lo e escolher ele. A gente vai ver que esse processo eleitoral nem vai ser o povo que vai votar, tá? Mas ele vai construir a sua imagem. Então, nesse governo provisório, ele dá esse golpe de Estado, certo?
Uma das coisas que ele vai fazer ele vai fazer mudanças nos ministérios, ele vai criar dois ministérios novos que não existiam, pasmem, não existiam no Brasil. São ministérios, um é 2 em 1, o outro é 3 em 1. Um desses ministérios, nesse período, é o Ministério da Saúde e Educação, certo? Então é 2 em 1 aí, é Saúde, Cultura e Educação, se eu não me engano. E o outro ministério é Indústria e Comércio. Ou seja, ele cria ministérios que não existiam no Brasil. Ele bate de frente com as oligarquias, essas que dominavam os estados. Então, como que ele vai bater de frente com essas oligarquias? Ele vai tirar o cargo de presidente de estado, vocês lembram que não era governador de estado que se chamava, e sim presidente, que era eleito pelo voto aberto, aquela coisa toda, os latifundiários dominavam. Ele tira esses caras do poder dos estados e nomeia interventores militares, aliados a ele para serem os, agora, governadores dos estados. É a partir de agora que a gente passa a falar governador, porque presidente é um, é o do governo federal. Já mostra um pouquinho também dessa questão centralizadora do Vargas. Nos estados nós não teremos mais presidentes de estado, nós teremos governadores de estados, certo? Isso ele vai bater de frente com muita gente, com as oligarquias. Só que eu quero que vocês entendam também que, apesar de bater de frente com as oligarquias, ele também dependia dessas oligarquias. Então esse bater de frente é no sentido político. No sentido econômico, você fala, mas não é aí que começa a industrializar e depender menos das oligarquias? Sim, mas até industrializar, o Vargas ainda depende dessas oligarquias. Então não vai achando que ele era o grande carrasco das oligarquias, porque não era bem assim. Por exemplo, é nesse período que ele, no governo Vargas, que é queimadas as safras de café. Por conta da crise de 29, o café entrou em crise, mas a economia brasileira era pautada no café. Então Vargas precisa solucionar a questão econômica do café que estava nas mãos das oligarquias. Então ele precisava resolver o problema. O que ele faz? Ele manda queimar os cafés, os cafezais, né? Os sacos, as sacas de café, na verdade, não os cafezais. Por que se queima? Queima-se para valorizar o produto, tira ele do mercado. Fala assim, agora vocês precisam pagar o preço do café. Quanto menos produto tiver no mercado, mais valorizado ele é. Então é o seguinte, vamos começar do zero aqui, colocando produtos novos no mercado. Ah, professor, por que ele não distribuía esse café? Porque se distribui desvaloriza. Pô, não valoriza. Fala, por que eu vou querer comprar café se está sendo distribuído? Tem que fazer o povo comprar. Então você queima o café para o povo começar a comprar o que já começa a ser escasso no mercado. E aí a demanda sobe, começa a subir. Mas, por exemplo, na Bahia, ele bateu de frente com as oligarquias baianas. Mas ele foi lá, durante o governo dele, foi criado, por exemplo, o Instituto do Cacau, que era o produto de exportação do estado da Bahia. Vocês compreenderam? Então, assim, não vai achando que ele rompeu laços com as oligarquias. Na questão política, ele rompeu. Na questão econômica, nem tanto. Na questão econômica, não. Mas vamos lá. Ainda na questão política, para evitar fraudes eleitorais, para evitar com que você continue tendo aquelas questões de voto aberto, em 1932 é criada a Justiça Eleitoral. Não existia Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral é criada em 32 para fiscalizar e fazer toda a logística do processo eleitoral brasileiro. Para evitar fraudes, não existia Justiça Eleitoral. Agora passa a ter. É a partir da Justiça Eleitoral que as mulheres passam a adquirir o direito ao voto. A luta das mulheres, ela faz se valer através do sufrágio universal, do sufrágio feminino. Certo? Ainda não está na Constituição, porque a gente ainda não tem uma Constituição nova que precisa caminhar. Mas a Justiça Eleitoral já começa a garantir esses aspectos, essas reivindicações, essas demandas. Tá bom? Não é um presente de Getúlio Vargas. Ele utiliza isso, logicamente, para levantar a imagem dele. Mas são conquistas que são reivindicações da população brasileira. Tá bom? Nessa concepção de criar uma justiça eleitoral, enfraquecer as oligarquias que a gente está falando, São Paulo, que tinha o grande poder até então, passa a se opor ao Getúlio Vargas, certo? E aí que São Paulo, em uma crise, né, inicia um processo de guerra, basicamente uma guerra civil no Brasil,
que é o que a gente vai chamar de Revolução Constitucionalista de 32. Os paulistas acusavam Getúlio Vargas de ser ditador, criando lá o cargo de interventores dos estados. Eu estou para espirrar, peraí. Acontece. Cria lá o cargo de interventores. Ó, o professor espirrando no vídeo. Azar, vamos embora. Cria lá o cargo de interventores. Os paulistas, que tinham um grande poder do Brasil, passam a criticar o Getúlio Vargas. Falam, não, o Getúlio Vargas é um ditador. E os paulistas convocam a população de São Paulo para pegar em armas para lutar contra Vargas. Qual que é a exigência dos paulistas? Acabar com esse negócio de intervenção dos estados. Tanto é que Vargas vai, ao fim desse processo que a gente chama de Revolução Constitucionalista de 32, vai trocar o nome do interventor do Estado, vai ser um aliado dos paulistas. E os paulistas querem logo essa Constituição, porque eles acreditam que enquanto Vargas está no provisório, ele faz como se houver o prazer, como bem entender. Então, se o Vargas não tem uma nova Constituição, não assina a abertura de uma Constituinte, os paulistas, o Vargas continua no poder fazendo toda essa política. E os paulistas querem essa Constituição para poder voltar a disputar eleições. Já que eles sabem que não vão voltar ao poder, mas naquele processo de voto aberto que você tinha antes. Então tem um processo de guerra contra tropas legalistas, varguistas, contra os paulistas. Você tem guerras na fronteira entre Minas e São Paulo, que Minas era um aliado de Vargas. Então você tem tropas varguistas entrando na capital, São Paulo. Isso no 9 de julho, tá o grande marco dessa guerra, Revolução Constitucionalista, por isso o nome constitucionalista, a exigência de uma nova Constituição. É o 9 de julho de 1932, que é feriado no estado de São Paulo. Tudo quanto é cidade de São Paulo tem uma rua ou avenida chamada 9 de julho, geralmente das avenidas mais importantes da cidade. Deixa aí nos comentários se você é de uma cidade que tenha 9 de julho, geralmente é um cruzamento importante da cidade e tal. Beleza. Número de mortos e feridos do lado de São Paulo foi maior do que de Minas, que apoiou. Inclusive, Juscelino Kubitschek lutou nessa guerra do lado de Minas. Ele era mineiro. Do lado do Vargas, ele era do mesmo partido do Vargas, né? Nessa época, que é o PSD. E aí, gente, que o Vargas entra no PSD, né, a partir desse momento. E aí, o que acontece? Mesmo com essa derrota no sentido de batalhas, de número de mortes e tal, a exigência de uma Constituição, ela é gritante no Brasil. Então os paulistas vão falar que a exigência foi estabelecida. Mas assim, não é 100%. Por que não é 100%? Porque eles não voltaram ao poder. Quem ficou no poder foi o Vargas. Certo? Em 1934, a gente tem a Constituinte, a partir de 1933, é promulgada essa Constituição. O que significa isso? Ela é feita de forma legítima e democrática, não autoritária. E a partir de 1934 é estabelecida a terceira Constituição do Brasil, uma nova. A primeira foi de 1824, Dom Pedro I, foi a que mais durou na história do Brasil até hoje. Depois a de 1891, Marechal Deodoro da Fonseca, a primeira da República, e agora mais uma que vai durar pouquinho, é a menor Constituição aí que a gente tem, certo? São estabelecidos mandatos presidenciais de 4 anos, ou seja, Vargas não vai ficar nesse provisório para sempre, sem direito à reeleição, e pode colocar aí, ó. Não coloquei aqui, mas coloca aí. Voto secreto. Com exceção da primeira eleição, que o voto vai ser indireto. A primeira eleição, o voto vai ser indireto. O resto vai ser secreto e direto. O primeiro vai ser o Congresso que vai votar. O Vargas estava cheio de aliados no Congresso. Ele conseguiu, ao longo desses 4 anos, ter muitos aliados. Então, ele conseguiu fazer uma manobra que, nessa Constituição, a primeira eleição vai ser indireta. E começam as manobras do Vargas, é ali que ele ganha o processo eleitoral. Professor, você disse que não tinha reeleição, mas não teve reeleição. O Vargas foi eleito, ainda que pelo Congresso, mas foi eleito. Ele seria reeleito se ele tivesse vencido as eleições em 1929. Ele não venceu. Ele deu um golpe. Era provisório. É a primeira vez que ele é eleito. Então, o Vargas já garantiu, no mínimo, 4 anos de poder.
a mais. Ele vai ficar 8 no mínimo, mas fica mais que isso, fica 15, né? Vocês vão ver. E aí, tá aí algumas imagens, o Vargas com seu corpo ministerial e interventores estaduais, e do outro uma imagem que é bem interessante, fica de olho nessa imagem, ou imagens semelhantes, que é um cartaz da Revolução Constitucionalista de 1932, um cartaz paulista, também que tem a bandeira de São Paulo, o Vargas pequenininho nas mãos de um gigante. Quem que é esse gigante? Um bandeirante paulista. Os paulistas utilizaram da emoção, da sensação, regionalismo para evocar a população para pegar em armas e lutar contra Getúlio Vargas, acusando de ser um ditador por conta dos interventores, e a figura do bandeirante como uma figura que nunca se rendeu a Portugal, por exemplo. Mas o bandeirante era um explorador sem vergonha do caramba, vocês sabem disso. Mas, naquela concepção, os paulistas viam que a figura do bandeirante poderia ser um grande símbolo para unificar os paulistas e paulistanos em prol de pegarem armas contra o Getúlio Vargas. Por isso a figura do bandeirante, por isso que ele segura o Vargas, ó, falando assim, ó, nós somos maior do que esse poder federal. É isso que eles estavam pensando, tá bom? Vamos lá. Então inicia um novo período da história do Brasil, agora legítimo, segundo a Constituição, que é o período constitucional de Getúlio Vargas. Vai durar pouco. Vai durar menos do que 4 anos, porque Vargas vai dar mais uma manobra. Vocês sabem disso. Vai fazer um golpezinho aí, né? O que acontece aqui? Esse período é constitucional, porque agora você tem uma Constituição. A gente fala até menos de política econômica no Brasil, essas coisas todas. A gente fala muito mais de ideologia nesse período. Porque existem grupos antagônicos. Você tem que ligar esse período ao que está acontecendo fora do Brasil. O que está acontecendo fora do Brasil? Década de 20, ascensão do fascismo na Itália. Década de 30, ascensão do nazismo na Alemanha. Certo? Década de 10 e 20, ascensão dos movimentos operários, camponeses e depois operários na Rússia. Revolução Russa se transforma em União Soviética. Então você tem oposição de movimentos lá fora que isso começa a refletir no Brasil, certo? E aqui grupos se formam de acordo com a conjuntura internacional, aliados ou inimigos. Aqui no Brasil a gente vai ter a ANL, Aliança Nacional Libertadora, que era uma frente de esquerda, que era encabeçada, um dos grandes nomes aí, era o Partido Comunista Brasileiro, que sabe quem estava lá? Luiz Carlos Prestes, o tenentista Luiz Carlos Prestes, sabe, da coluna Prestes e tal, mas assim, quando teve o golpe de 30 de Getúlio Vargas, o Prestes já nem era mais tenente, ele já tinha lá se enveredado pelos lados do socialismo, inclusive já tinha sido perseguido, já tinha sido exilado na União Soviética e tal. Então você tem a Aliança Nacional Libertadora, movimento de esquerda, que é então uma frente de esquerda, antifascista, que defende o processo de luta de classes, onde o trabalhador e a trabalhadora vão pegar em armas e vão tomar os meios de produção. Essa é a concepção direta aqui para vocês. Tomar os meios de acabar com, tirar das mãos da burguesia. É isso aí, entendeu? Fazer um processo revolucionário à la União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então são anti-imperialistas, né? E anti-integralistas, que é o outro grupo que a gente vai ter aqui também. Então você tinha socialistas, comunistas, né? E esse movimento buscava, então, um processo internacionalizar a Revolução Soviética no Brasil. Então, assim, só para vocês entenderem, a partir da União Soviética, a formação do PC, que é o Partido Comunista, você começa a ter vários partidos comunistas surgindo no mundo, que é um processo de internacionalização da Revolução. Então você tem na China, em tudo quanto é lugar no mundo você tem Partido Comunista. Aqui no Brasil a gente vai ter o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Então tinha esse processo. Tinham planos de fazer um processo de luta armada no Brasil, só que foram frustrados. A gente teve até, aqui no Brasil, vocês sabem disso, a chamada Intentona Comunista, em 1935, Intentona Comunista, a intenção dos comunistas tomarem o poder, chegar e fazer um processo revolucionário no Brasil. Só que depois eles mesmos falaram que não estavam preparados ao ponto de fazer um processo revolucionário no Brasil. Então você teve levantes acontecendo
em Natal, em Pernambuco, Rio de Janeiro, mas não uma escala nacional. E foram descobertos. O Luiz Carlos Prestes foi preso, a sua companheira, que era alemã, trabalhava no governo soviético, que é a Olga Benário Prestes, foi presa. Tempos depois, não nesse momento, mas tempos depois, ela foi entregue à Alemanha nazista de Hitler, onde ela morreu numa câmara de gás, certo? No campo de extermínio, porque ela também era de família judia, certo? Ela teve uma filha, eles conseguiram o direito dela ter, né, dar à luz a filha antes de ser levada para o campo de extermínio, e que foi criada pelos avós paternos, os pais do Prestes, né? Enfim, o plano da intentona foi frustrado, mas a ANL, o movimento socialista no Brasil, ele existia, mas aqui ele estava com uma baixa fundamental que enfraquecia muito. Do outro lado, nós temos a AIB, Ação Integralista Brasileira. Atenção! Fundada em 32 por um jornalista e escritor, Plínio Salgado, de aspirações fascistas. Tá? Um processo organizativo parecido com o que era o fascismo de Mussolini. Lá na Itália você tinha o fascismo de Mussolini, os camisas negras, as tropas de Mussolini iniciais. Aqui você tinha os camisas verdes, que a ANL chamava de galinhas verdes, tá? Para provocar. Enfim, o que mais que você tem? Você tem nesse processo A e B utilizando símbolos a lá os moldes do nazifascismo. Então, por exemplo, o símbolo deles era o sigma, somatória. Vamos somar o Brasil. Era contra a luta de classes. Aquela ideia do nacionalismo exagerado, exacerbado. Fala assim, todos somos brasileiros, então não tem luta de classes. Quando você fala isso, você está levando em consideração, você está desconsiderando, na verdade, que existe uma burguesia detentora dos meios de produção e um trabalhador que trabalha muito, que é super explorado, apesar de você agora começar também a reduzir, vai reduzir depois, um pouquinho mais para frente, a carga de trabalho, né? A jornada de trabalho. Aí fala, não, é tudo brasileiro. E aí você fala assim, naturaliza esse processo, sabe? Não, tem burguesia mesmo, azar, e tem o proletariado. O proletariado tem que trabalhar para a burguesia, aceitar, e o que vale é o Brasil. Então é contra o processo de luta de classe. É exatamente o que o Benito Mussolini estava lá fazendo na Itália. Tá? O fascismo ele é contra o processo de luta de classes. É uma questão que a gente chama de corporativismo. Você colabora para o projeto de nação. Você esquece ou meio que dá uma maquiada se existe desigualdade social. É nação, é o que importa. Essa é a grande diferença que a gente tem que ver aqui, tá? Pra vocês não saírem espalhando que era tudo igual, pelo amor de Deus, né? Entendeu? A AIB não era contra acabar com a propriedade privada. O fascismo não é contra acabar com a propriedade privada. Ele é contra no plano internacional, um capitalismo liberal, onde empresas estrangeiras entram e dominam a economia. Ele quer que o capitalismo seja nacional e ele é contra esse processo de luta de classes. Tem que trabalhar em prol do país. Na IB, tinha gente que era contra o fascismo, tinha gente que se opunha. Tinha gente lá que falava assim, não, mas eu não sou fascista. Mas você tinha também os que eram fascistas. Mas o processo organizativo é muito parecido com o que você tinha na Itália. Numa escala menor até, porque não tinham chegado ao poder. E eles acreditavam que o Brasil precisava de um líder forte que fizesse esse processo e acabasse, esmagasse os movimentos socialistas. Em um determinado momento, eles acreditavam que esse homem seria Vargas. Entendeu? Para levar isso. E Vargas gostou dessa ideia. Vargas gostava porque representaria mais tempo no poder. Porque, pensa bem, como não tem reeleição, ele já não poderia se candidatar nas eleições de 38. Agora ele não pode mais. Mas e se ele liderar um movimento que fala que vai lutar contra a luta de classes e construir um projeto de nação? E aí é a forma que ele tem para legitimar ou tentar justificar minimamente ele ficando no poder, agora como um ditador. Compreenderam? E aí que entra em curso o plano Cohen, feito pelos integralistas.
É um plano falso elaborado por um capitão do exército e integralista Olímpio Mourão Filho, tá? Esse cara depois vai apoiar a ditadura militar. Ele faz um plano, ele redige um plano falso, falando que os comunistas estão prestes a tomar o poder e estão se organizando. Por exemplo, para não ter as eleições de 38, eles tomaram o poder até lá, em 38. E é isso. E o Brasil vai virar uma União Soviética. É aqui que começa. Não existia Cuba socialista ainda, né? Aqui é o Brasil, vai virar uma União Soviética. E aí tenta colocar um pânico na população em relação a isso. Fala assim, o Brasil e no socialismo vão tomar sua propriedade privada. Só que as pessoas ainda... você tem as notícias falsas de que quando se fala em propriedade privada não está falando da casa da pessoa ou do carro. Naquele tempo as pessoas, basicamente, quase ninguém tinha carro, mas estava falando dos meios de produção. Mas aí as pessoas já começaram a entrar em pânico. Vai entrar na minha casa, vai tomar meus móveis, vai me tirar, vai todo mundo entrar aqui e falar assim, é socialismo, é tudo nosso. Essa era a ideia, isso é muito utilizado para quem se opõe ao socialismo. E aí, esse plano chega para o Getúlio Vargas e ele fala, os comunistas vão tomar o poder, isso faz parte, tá? Do Vargas, não foi um plano feito por ele, tá? Mas ele se utiliza dessa argumentação para falar, as eleições de 38 estão canceladas em prol da defesa nacional, o Congresso Nacional está fechado, decretado estado de sítio, segurança nacional estabelecida, Vargas ditador para salvar a nação do comunismo. Os comunistas tinham poder de tomar, tinham condições de tomar o poder? Não, os comunistas estavam bem enfraquecidos no Brasil, foram, destruídos pela intentona comunista. Existiam, claro, movimentos comunistas aqui, mas estava ilegal. Eles eram ilegais, estavam dispersos pelo Brasil e não tinham número suficiente. Mas Getúlio Vargas utiliza desse argumento para os comunistas estão aí, entendeu? É um argumento também muito parecido com o que você tinha, por exemplo, em 64, quando o Brasil virou uma ditadura militar, que falou que o João Goulart era comunista. Assim, não era. Sabe? O processo de reforma agrária, inclusive, não rompia com o capitalismo, inclusive indenizava, eram terras improdutivas e indenizava os proprietários de terra, ou seja, você ia dar dinheiro para os proprietários de terra na reforma agrária de João Goulart, em 64. E o próprio João Goulart tinha terras, né? Não rompia. Enfim, mas é sempre utilizar a justificativa. E aí que o Brasil vira uma ditadura centralizadora de Getúlio Vargas. Ponto importante, começa o Estado Novo. Então vai de 37, não temos então a eleição de 38, até 45, ok? Congresso fechado, partidos políticos extintos, só existe Vargas, tá bom? Só existe Getúlio Vargas. Cria-se uma carta constitucional, uma nova Constituição, quer dizer que aquela de 34 só existiu até aqui. Ela nem foi colocada na prática direito. É criada uma nova Constituição, que ficou apelidada de Polaca, porque ela era parecida com a Constituição da Polônia, que tinha também alguns aspectos relacionados ao fascismo. Já vou avisar vocês. Espera aí, vamos lá. Ela define concentração de poder, estabelecimento de eleições indiretas com mandato de 6 anos. Quer dizer, falou, vai ter eleição indireta. Mas assim, ela diz, o Vargas não vai nem abrir eleições, tá? Ela só diz para meio que jogar lá para frente. Estabelecido pena de morte, nacionalização dos recursos naturais, porque é um processo de nacionalização. Aqui o Vargas começa a mostrar um pouquinho do seu lado nacionalista, que a gente vai conhecer mesmo só em 51, quando ele já é pela primeira vez eleito pelo povo, lá já na República Populista. Extingue a justiça eleitoral, aquela que foi criada em 32. Para quê? Se virou ditadura, para quê? E mas o mandato de 6 anos vai ser coordenado pelo Poder Executivo, pelo Vargas, é ele que define. Então, para que justiça eleitoral? Tá? E os partidos políticos também são extintos, são todos colocados na ilegalidade.
Professor, eu posso falar que o Brasil era uma ditadura fascista idêntica ao de Benito Mussolini? Acredito que não, tá? Você tinha traços desse fascismo, tá? Esses traços estão aqui. Por exemplo, né, pela Constituição, ele estabelece mandato presidencial de 6 anos. Ah, não vai cumprir. Tudo bem, mas você está estabelecido em Constituição. Então você tem alguns traços, e traços importantes. Mas falar que era idêntico, não. Certo? Agora, a construção do Estado Novo agora é aquela construção, um desses traços parecidos é a construção do nacionalismo. Fim da luta de classes. Se você lê a Constituição de 37, 38, ela é a Constituição mais centralizadora que tem. Nem a da ditadura de 1967 é assim. Essa Constituição fala, ela é escrito lá literalmente, contra o processo de luta de classes, contra a manifestação, não podia ter reunião em praça pública, então, abolindo símbolos, ela é extremamente centralizadora, certo? Então vamos lá. Mas você cria uma forma de identidade nacional. Esqueçam qualquer coisa relacionada à luta de classes ou de direitos de trabalhadores e preze pela construção de uma identidade, uma noção de Brasil. Então, símbolos brasileiros que são muito bem utilizados aqui. Então, o samba, eu sempre gosto de dar esse exemplo. O samba. Tinha letra de samba que era de malandragem, que falava mal de trabalho? Tinha lá. Em 1932, o Wilson Batista, um dos grandes sambistas brasileiros, escreveu Lenço no Pescoço, que ele falava que ele queria viver na malandragem e não trabalhar, porque quem trabalha é quem se dá mal. Ele gosta mesmo de viver na vadiagem. Esse tipo de música não podia mais existir no Brasil. Não tocava, era censurado. Então, para substituir entre aspas, né? Você tem, por exemplo, uma nova música de samba de composição também, não só, mas de autoria do Wilson Batista, que era Bonde de São Januário. E o que é o bonde? O bonde é o que leva o trabalhador para o seu ofício, para o trabalho. Aí ele fala, começa a música com quem trabalha é quem tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Então, samba que fale bem do Brasil, fale bem do processo de trabalho. Chega de tentar falar mal do que Vargas acredita. Por exemplo, já caiu em vários vestibulares, Enem, concursos, a música do Ari Barroso, Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. Entendeu? É o chamado samba exaltação. Vou cantar-te nos teus versos, né? Fala o meu cachorro latino. O Brasil, samba que dá, né? Por aí vai. Tá falando bem dos recursos naturais do Brasil, não tá fazendo nenhuma crítica, é o que a gente chama de samba exaltação. Esse pode, esse é utilizado por Vargas. Vargas manda queimar as bandeiras dos estados em praça pública, é só do Brasil que fica. Os estados não tem mais nenhuma autonomia. É Brasil. É nesse período, por exemplo, que ficam conhecidos os chamados Irmãos Vilas Boas. Tá escrito errado aqui, peraí. Quem são os Irmãos Vilas Boas? São indienistas. O que é isso? Eles começam a conhecer o território brasileiro, fazendo uma marcha para o oeste. Tá aqui, os Irmãos Vilas Boas. Orlando Cláudio Leonardo Vilas Boas. Eles começam a conhecer as etnias indígenas do Brasil pouco conhecidas. Para quê? Para construir uma nação. Falar, somos todos do Brasil, somos todos brasileiros. Sabe? É a chamada Marcha para o Oeste. Daqui depois vai ser fundado, você já tinha, né? Desde o período da Primeira República, o Serviço Nacional do Índio, que já é CNI. Durante a ditadura vai ser fundada depois a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né? Mas aqui você tem um processo de construção dessa identidade. Valoriza o que é Brasil. Tá? É nesse período que Carmen Miranda vai cantar lá fora, mostrar o Brasil para o mundo, mas sem crítica. Tá? Não pode ter crítica. É isso que eu quero que vocês entendam. Tá bom?
Para poder controlar tudo isso, é criado o DIP, ponto fundamental nosso aqui, Departamento de Imprensa e Propaganda. Vai censurar tudo que for contrário à política de Vargas e ao projeto de nação varguista e vai fazer essa propaganda do Vargas. É aqui que surge a ideia do, ó, vou colocar aqui, ó, pai dos pobres. Professor, eu já ouvi dizer que a gente também já pode chamar ele de pai dos pobres, mas é mãe dos ricos. Por quê que a gente sempre fala isso? Pai dos pobres porque constrói esse processo, né, de dar direitos para o povo, é quase se fosse uma troca. Eu dou direito ao povo, no meio de uma ditadura, para o povo gostar de mim, enquanto isso, eu me estabeleço como um ditador e o povo vai ter que me aceitar. Ah, não precisa de eleição não, ele é ditador, tudo bem, mas ele faz coisas boas pra gente. Por isso que é o pai dos pobres. Ele constrói essa forma. A gente fala, eu sou o pai dos pobres. A lá Hitler na Alemanha nazista, a lá Mussolini na Itália, guardado suas devidas proporções. Eu falei isso aqui para vocês. E por que mãe dos ricos? Porque aumentou. Quem era rico, como ele estava contra o processo de luta de classe, era proibido, a burguesia poderia nadar, a burguesia nacional poderia nadar de braçada no Brasil. Porque não tem conflito de classes. É proibido fazer greve. A Constituição proíbe greve. Então a mãe dos ricos. Que valoriza os donos das indústrias. Os detentores dos meios de produção. Compreenderam? Para contribuir ainda mais com essa concepção de pai dos pobres, justiça do trabalho. Resolução de conflitos laborais. A justiça do trabalho, se de um lado acaba com a justiça eleitoral, do outro se forma a justiça do trabalho. Professor, mas é certo falar que foi Getúlio Vargas que fez a justiça do trabalho? Foi durante o governo dele, foi assinada por ele, mas ele não faria isso se não tivesse uma pressão popular. A reivindicação por uma justiça de trabalho que vai estabelecer que vai estabelecer elaboração de conflitos laborais e a CLT também, que é a consolidação das leis trabalhistas, é uma reivindicação antiga do Brasil. Se ninguém reivindicasse, se não tivesse luta no Brasil, os governantes nunca iriam fazer. Só fazem porque existe um foco de conflito caso isso não aconteça. Ah, mas podia... Não, mas peraí, aí você está tirando... Se você fala, mas não podia ter conflito no Brasil. Peraí, mas é isso que você está tirando. Se você fala isso, então está tudo bem, é que aí você está tirando a possibilidade dos trabalhadores se organizarem, mesmo proibidos. Na verdade, é aqui que os trabalhadores começam a se organizar mais para poder garantir os direitos que lhes foram retirados. Certo? Aí a gente tem, em 1943, seguindo aí a CLT, Consolidação das Leis Trabalhistas, ou Leis do Trabalho, inicia estabelecimento de direitos para a classe trabalhadora no Brasil. Como? Jornada de trabalho de 8 horas, férias remuneradas, descanso semanal. Outras coisas vão ser ao longo do tempo, não necessariamente durante a Era Vargas. Tá? Então, por exemplo, tá na CLT lá, por exemplo, seguro-desemprego. Isso vai vir só depois. 13º salário vai vir só lá com o João Goulart depois. Mas inicia com a CLT. Lembrem-se, tratar a CLT como uma conquista trabalhista. Isso é fundamental para você fazer essa prova, para você entender a vida do Brasil, a história do Brasil. Tá, foi no governo Vargas. Ele utiliza isso como argumento para falar que é ele. Mas ele não faria isso, não seria assinado se não tivesse uma reivindicação trabalhista. Tá bom? E você tem o peleguismo. O que é o peleguismo? Os sindicatos foram criados lá a partir do governo provisório, e antes você não podia ter sindicato no Brasil. A partir de agora você passou a permitir. Lá na década de 30, no governo provisório, não coloquei, mas você já fica sabendo. Os sindicatos se organizam para reivindicar direitos, mas é proibido fazer isso agora. Então, o governo aparelhava os sindicatos. O que é isso? Você tinha representantes do governo dentro dos sindicatos. Assim, os trabalhadores que iam lá no sindicato nunca poderiam fazer processo de luta de classe. Nem em sindicatos de conselhos públicos, certo? De ofícios públicos, nem de privados, que não pode luta de classe. Então você tinha sempre lá
uns interventores nos sindicatos. Só que aí as críticas, porque tá, gente, tinha trabalhadores que não aceitavam isso, não eram poucos, que iam criticar esses sindicatos que aceitavam esse aparelhamento, chamavam eles de pelegos. O que é o pelego? Pelego é o que foge da peleja, é o que foge da luta. Então, o que é peleguismo? É o sindicato que aceitava o aparelhamento do governo. Compreenderam? Então tá. Vamos lá. Estão gostando da aula? Ó, já deixa aquele like aqui então, tá? Vambora. Para seguir aí, aqui uma imagem, né, que eu trouxe para vocês, essa ideia da construção de vagas com as crianças, que já foi cobrado tudo quanto é prova também, que você tem aí de vestibulares a concursos. Tá, eu não vou ler a letra aqui, mas é uma letra de valorização de vagas, né? Lá com as crianças, essa criança, essa menina aqui tá com a cara assim, tipo assim, meu Deus, me tira daqui, tá? Meu Deus, me tira daqui. Enfim. Vamos lá. E aí, vamos falar um pouquinho de política internacional para entender a queda do Getúlio Vargas. A queda do Getúlio Vargas se dá justamente por conta das suas relações internacionais. Desde a década de 30, ele tinha uma relação com os Estados Unidos que era uma relação amigável, chamada de política da boa vizinhança. Essa política da boa vizinhança é uma política dos Estados Unidos, pós-crise de 29, que saiu buscando pela América apoio para suas futuras atitudes. Certo? Qualquer atitude que ele tiver, ele vai querer apoio, tá? Pós-crise de 29. Então, o que a gente tem aqui? Foi feito, se eu não me engano, em 1932, um congresso que estabeleceu a política da boa vizinhança, foi em Montevidéu, no Uruguai, onde os países da América se comprometeram, alguns, né, se comprometeram a se aliar nos Estados Unidos em troca de ajuda financeira. Ó, Estados Unidos, o que você for fazer, a gente te apoia, basicamente é isso, em troca de te dar uma ajuda financeira, em troca de receber. O Brasil estava envolvido nisso. O Brasil, então, ele aceita o investimento dos Estados Unidos, agora a gente entrando na era Vargas, certo? Esse dinheiro vai ser fundamental, inclusive, para a política nacional que vai ser feita depois dessa era Vargas, que já a partir da República Populista, para a criação depois da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, as empresas de Vargas, né, e outras empresas aqui já, a Vale do Rio Doce, por aí, que são do Estado Novo, certo? A CSN fica pronta depois do governo Dutra, mas que inicia aqui. Então, a gente aceita. E aí estoura a Segunda Guerra Mundial. Getúlio Vargas era um aliado da Alemanha? Não. Mas tinha suas relações econômicas com a Alemanha. E tinha uma proximidade ideológica, tal, mas não era um governo nazista, não dá para você dizer isso, tá? Getúlio Vargas. Mas tinha sua proximidade com a Alemanha, inclusive tinha proximidade econômica, tinha relações. Só que a guerra começou em 39. O Brasil não se posicionava, o Brasil mantinha a posição de neutralidade nessa guerra. Porque o Brasil não se antecipava, é estratégico. Estados Unidos estava neutro na guerra. Até 42, 41, 42, 41, né? Se o Brasil se antecipa quando estoura a guerra e declara, por exemplo, guerra contra a Alemanha, e a Alemanha ataca o Brasil, quem que vai salvar o Brasil? O Brasil não tem uma aliança com os Estados Unidos na guerra. Os Estados Unidos ainda era neutro na guerra. Se o Brasil fica do lado da Alemanha e do lado da Alemanha e da Itália, os Estados Unidos, olha, peraí, agora a gente tem que entrar na guerra contra o Brasil, porque o Brasil aqui embaixo da gente tá, né, no nosso continente ali embaixo tá, né? Então, assim, tinha que manter neutro. Estabeleceu a sua neutralidade até a definição, inclusive, dos Estados Unidos. Só que o que acontece? Os Estados Unidos entra na guerra. Ele declara apoio, a guerra ao eixo. Aí o Brasil, ele segue essa linha, lembra da política de boa vizinhança, lembra dessa relação econômica que a gente falou agora há pouco. A Alemanha se irritou e afundou navios brasileiros? Se irritou porque o Brasil não se decidia. E aí rompeu-se relações econômicas com a Alemanha durante um período. Aí o Brasil falou, agora a gente tem que entrar nessa guerra. Só que essa guerra, o Brasil ele entra na guerra, ele declara guerra ao eixo,
Só que ele começa a organizar soldados. É fundada, por exemplo, a FEB, né? As Forças Expedicionárias Brasileiras, que elas são fundadas para a guerra, os chamados pracinhas, que vão atravessar o Atlântico, vão lá para a Itália fazer as suas conquistas contra o eixo, que é a Itália, a Alemanha e Japão, mas ali naquele caso tinha a Alemanha e a Itália na Europa, né? O Japão estava lutando quase que uma guerra à parte. E aí você tem, inclusive, a base no Rio Grande do Norte, certo? Que os Estados Unidos trazia soldados estadunidenses para treinar, né? Para fazer o final de preparação das marinhas, dos fuzileiros navais dos Estados Unidos, porque no Rio Grande do Norte eles chamavam que era o trampolim para a Europa. Era região mais perto que você tinha da Europa, então era uma base dos Estados Unidos. Há quem diga que ali só se falava inglês, inclusive. Se terminavam de se preparar e iam. E o Brasil foi nessa. O Brasil foi para a Itália, teve conquistas importantes, mandou cerca de 20 mil soldados para a Itália. É um número baixo comparado a outras nações, mas é um número que foi para a guerra. Teve lá cerca de 600 mortes, é considerado um dos menores números de baixas da guerra, mas é proporcional ao número de soldados que se mandam. Os Estados Unidos tinham mandado milhões, né? E aí, só que acaba essa guerra, o Brasil conquista algumas cidades importantes, só que acaba essa guerra, os Estados Unidos ele entra com aquela concepção, vai entrar a Guerra Fria contra a União Soviética e tal, mas os Estados Unidos olha e fala assim, derrotamos regimes autoritários, totalitários. Itália e Alemanha caíram, Japão caiu. Estados Unidos começa a exportar o seu modelo de democracia para onde ele conseguir, fazendo questão de se opor ao modelo soviético, proletário, revolucionário. Então ele fala, o seu processo de democracia liberal. Só que quando se olha para o Brasil, o Vargas está no poder há muito tempo. Chegou 45, tem 15 anos que o Vargas está no poder. E fica contraditório. Tipo assim, Estados Unidos pensa assim, pô, a gente ajudou, vamos exportar a democracia liberal para o mundo, mas um dos nossos aliados lá é uma ditadura. E aqui no Brasil já começa, olha esse detalhe. A opinião pública em relação à Segunda Guerra Mundial aqui no Brasil era de que o Brasil deveria entrar na guerra contra a Alemanha. Tá? Só que aí olha para o Brasil, a gente tem um ditador que não quer sair do poder. Vargas tenta fazer suas manobras. Por exemplo, ele tirou o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, da ilegalidade nesse final. Não, estou tentando para maquiar essa democracia, essa ditadura. Não é, já tirei. Estabeleceu que a gente ia ter eleições. Não, vai ter eleições, eu prometo. Já, mas você já não teve, vai ter agora. Você já passou aquele processo de 6 anos, não teve eleições. Não, vai ter. Ele prometeu eleições, mas não adiantava mais. Não acreditavam. O exército brasileiro olhava, ia lá para matar fascista, olhava para o governo de Vargas, mas a gente tem um ditador também. Então o exército passa a se opor ao Getúlio Vargas. Os grupos de empresários que querem ter relações internacionais, abertura, né? Aí entra aquele famoso período dos chamados entreguistas, entre aspas, que eu só estou falando entre aspas porque foram nomes dados pelo governo de Vargas mesmo. Mas eram entreguistas de fato. Mas fala, opa, a gente quer mais abertura, a gente tem um governo centralizador, não deixa ninguém assumir e tal. E aí que surge no Brasil o chamado queremismo. O que é o queremismo? É o queremos Vargas no poder. É um movimento liderado pelo empresário Hugo Borg, mineiro, se eu não me engano, que defendia que Getúlio Vargas não deveria ficar no poder para sempre. Mas ele deveria ficar no poder só após a promulgação de uma nova Constituição, o estabelecimento de um voto, e aí o Vargas sai. Aí ele termina o mandato, estabelece um prazo para ele. Não é para deixar, não é o apoio, não vai confundir. O queremismo queria o Vargas para sempre. E por que isso? Para o Brasil não virar um caos político como já estava desde o início da República. Então é o seguinte, só até o Getúlio Vargas fazer, aí a gente tem a promulgação de uma nova Constituição. Porque se a gente abre, a gente vai ter muito caos, vai ter muita intervenção externa. Compreenderam?
mas não teve jeito. Um dos ministros de Vargas, o Eurico Gaspar Dutra, é um dos grandes nomes que se opõe ao Getúlio Vargas, Marechal Eurico Gaspar Dutra, né, depois general, que vai se opor ao Getúlio Vargas, mas não, tem que fazer democracia. E aí o Getúlio Vargas é deposto. Em 1945 ele volta depois, em 51, eleito pela primeira vez, como eles diziam, nos braços do povo. Mas ele foi deposto, tá bom? Opa, acabou o nosso aqui. Por quê? Por conta das contradições político-internacionais. Tá bom? Foram 15 anos de poder. Certo? E aí, logicamente, que a próxima aula a gente fala do processo da República, tá bom, gente? É isso. Foi uma aula que demorou um pouco mais, porque como é que você vai fazer uma aula de Era Vargas em 5 minutos, né? Só se eu cito uma coisa de cada um e pronto, acabou. Não, eu quero fazer ainda que seja uma revisão, ainda que seja um processo, uma aula de um tempo que a gente curto que a gente tem, é possível e é necessário fazer aí com o mínimo de detalhes para vocês, com respeito a vocês. Então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Baixa esse PDF aqui, tá aqui na descrição, pode fazer crítica construtiva, fique à vontade, com muito respeito sempre, pode contribuir. Vou ficando por aqui, amo vocês de coração, um grande beijo, fui!